O meu bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos para a aula de hoje. Hoje faremos a correção dos exercícios da página 380. Matéria de Física. Então, lá, primeira questão. Durante o século XVII, as investigações experimentais realizadas por alguns pesquisadores a respeito do comportamento dos gases levaram à elaboração da Lei dos Gases Ideais. A respeito dessa investigação e experimentais, é incorreto afirmar que, de acordo com a lei de Boole-Mariotte, se a temperatura de um gás é mantida constante ou o volume de massa em um gás é inversamente proporcional à pressão, isso está certo. B. De acordo com a primeira lei de Charles Gay-Lussac, se a pressão de um gás é mantida constante, o volume da massa de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta, também está certa. Agora na C, ó. De acordo com a segunda lei de Charles Gay-Lussac, se a pressão de um gás é mantida constante, o volume da massa de um gás é inversamente proporcional à temperatura absoluta, e isso está incorreta. Logo, a D e a E estão corretas. Na questão 2, fala o seguinte. Considere que a massa de um gás ideal, quando a pressão P e a temperatura T ocupam um volume V. Caso o seu volume seja reduzido à metade e a pressão triplicada, qual será a nova temperatura? Vamos pensar o seguinte, pressão 1, temperatura 1, volume 1. Considere que a massa de um gás ideal, quando a pressão P e a temperatura T. Bem, como ele não me deu a pressão, considerei a pressão valendo 1. Estou considerando a temperatura T. Ocupa um volume V. Então, estou considerando, como ele não deu valor, estou considerando a pressão 1 valendo 1 e o volume 2 valendo quanto? 2. Temperatura 1, chamei de T. Caso o seu volume seja reduzido pela metade, se o volume vale 2, metade de 2, 2 sobre 2 vale 1. E a pressão triplicada, se a pressão vale 1, 3 vezes 1, Thaís. Qual será a nova temperatura? A temperatura 2 vou chamar de quem? De X. Pessoal, de onde eu tiro esses valores? Eu deduzi. Como uma questão não me deu valor, de vez eu trabalhar com letra, eu estou usando um macete. Qual é o macete? Considerar para esses valores, para essa pressão e volume, um valor. Eu sei que a pressão é triplicada e o volume e o volume tem que ser metade. Então, estou considerando a pressão 1, que o triplo de 1 é 3, e a metade de 2 é 1. E vou calcular T, que é a temperatura. Entenderam? Por quê? Como não foi dado esses valores, eu estou considerando que a pressão vale 1 e o volume vale 2. Posso fazer isso? Posso. Eu quero saber a temperatura. Eu não posso fazer pela temperatura, que é o que eu quero. Então, pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2. Então, eu sei que pressão 1 vale 1. Volume 1 vale 2. Vamos calcular a temperatura, que é T. Igual, pressão 2 vale 3. Volume 2 vale 1. Sobre a temperatura 2, que é X. Por que eu estou dizendo que T1 vale T? Porque eu não sei o valor dessa temperatura. Como ele quer o valor da temperatura, estou considerando a temperatura sendo T. E a temperatura 2 é que eu quero é X. Pressão e volume, como ele não quer, eu botei valores para eles, para poder facilitar a minha conta. Então, eu fiz, ó, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. 2 está para T, 3 está para X. Vamos buscar cruzado. 2 vezes X, 2X. 3 vezes T, 3T. Joguei o 2 para baixo do 3. Quem é X? 3T sobre 2. Tá aí a resposta. Ah, mas não tinha que ter o valor de T. Ele te deu o valor da temperatura? Não. Como ele não me deu o valor da temperatura, eu estou deixando em função de uma variável. A variável que eu disse é T. Pressão e volume na questão são até para eu poder calcular. Na sétima questão, fala assim. A transformação ABC de um gás ideal é representada no diagrama a seguir. Olha lá. Temos na A, volume 5, pressão 2. No estado B, volume 2, pressão 2. No estágio C,
volume 2, pressão 8. Considerando que a temperatura no estado A é de 127 graus Celsius, calcule a temperatura em graus Celsius nos estados B e C. Então, vamos lá. Pressão 1, na A, vale 2, volume A vale 5. Então, pressão 1 vale 2, volume 1 vale 5, temperatura 1, que é no estágio A, 127 graus Celsius. 127 mais 273, 400 Kelvin. No estágio B, que é o que chamei de P2, eu tenho volume 2, pressão 2. Então, olha lá, ó, pressão 2, volume 2. Vamos calcular T2, que eu chamei de X. É só ajustar aqui a tela e vamos para o cálculo. Pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2. Então, o que eu sei? Que, no caso aqui, observem que a pressão é constante. A pressão não é constante? A pressão 1 é igual à pressão 2. Logo, o que eu posso fazer na fórmula? Eliminar a pressão. Sobre o volume 1, que vale 5, sobre temperatura 1, que vale 400. Volume 2, que é 2, sobre temperatura 2, que vale X. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, o que você vai fazer? Ó? 5 vezes X, 5x. 2 vezes 400, 800. Jogo 5 para baixo do 800. X igual a 800 dividido por 5. X igual a quanto? 160 Kelvin. Ou X igual a 160 menos 273, menos 103 graus Celsius. Agora na 2. Eu estou indo agora ó, de B para C. Pressão vale 2, volume vale 2. Então, ó, pressão 2 vale 2, volume 2 vale 2, temperatura 2 vale 160 Kelvin. No estágio 3, está aqui, ó, C, pressão vale 8, volume 2. Então, ó, em C, que eu chamei estágio 3, volume 2, pressão 8, vamos calcular T3. Tem alguma coisa igual aí? Se a gente olhar bem, o que a gente tem igual? Volume. Então, o que eu já posso fazer na fórmula? Eliminar o volume. Pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2 é igual a pressão 3, volume 3, temperatura 3. PB, VB, TB igual a PC, VC, TC. Pressão em B vezes volume em B sobre temperatura em B. Eu poderia chamar isso aqui de B, ó, tá vendo? Aqui, ó, onde eu estou escrevendo. E aqui eu poderia chamar de quem? De C. Só que de vez de chamar de C, eu chamei de 2 e 3. Então, vamos lá. O que eu sei? Eu sei que o volume é igual. Elimino o volume da fórmula. Pressão está para a temperatura. Então, ó, pressão 2. 2 está para 160. 8 está para X. O que a gente faz agora? Multiplicaremos cruzado. 2 vezes X. 2x. 8 vezes 60. 1.280. O que a gente vai fazer? Vou pegar 2 e vou jogar para baixo de 1.280. 1.280 dividido por 2, 640 kelvins. Ou seja, X igual 640 menos 273. X vale quanto? 360 graus Celsius. Eu posso deixar em Kelvin, 640 kelvins, ou eu posso deixar em Celsius, 360 graus Celsius. Já na questão 9, está assim. Determine a massa de gás que ocupa um volume... Determine a massa de gás ocupa... Determinada massa de gás ocupa um volume de 20 litros. A temperatura de 300 kelvins e sob pressão de 3 atm, 3 atmosferas. Calcule, letra A, a pressão exercida pelo gás a 300 kelvin quando o volume é duplicado. Então, vamos pensar. Ó. Determinada massa de gás ocupa um volume de 20 litros. Então, no estágio inicial, botei 20. Deixa eu só ajeitar aqui a tela, tá, gente? A temperatura inicial, 300 kelvin, sob uma pressão de 3 atm. Então, tá aqui, ó. Pressão 1, 3 atm, temperatura 1, 300 kelvin, volume 1, 20 litros. Calcule a pressão exercida, então eu quero P2, que eu chamei de X, pelo gás a 300 kelvin,
Quando o volume é duplicado, o volume não é 20? Se ele é duplicado, então ele é multiplicado por 2. 2 vezes 20, que vai dar 40 litros. O que eu sei? Que pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2. Então, ó, o que eu vou fazer? Ó? Deixa eu só ajeitar aqui a tela. Estou ajustando aqui a tela, tá, gente? Pressão 1, 3. Volume 1, 20. Temperatura 1, 300. Substituir esses dados aqui na fórmula. Agora, vou pegar esses dados e substituir. Ó. Pressão 2, X. Volume 2, 40. Temperatura 2, 300. 3 vezes 20. Olha lá, observem que, deixa eu apagar isso aqui tudo, que a temperatura 1 é igual à temperatura 2. O que eu posso fazer na fórmula? Eliminar. 3 vezes 20, 60. 40 vezes x, 40x. Lembre-se daquela propriedade que eu chamo de reflexiva. Se A é igual a B, isto equivale a dizer que B é igual a A. Se 60 é igual a 40x, é que 40x é igual a quem? 60. O que eu fiz agora? Peguei o 40 e botei para baixo 60. 60 sobre 40, que vai dar 1,5 atm. Agora, na B, o volume ocupado pelo gás a 77 graus Celsius, uma pressão de 4 atm. Continuo com pressão 1, volume 1, temperatura 1. Ou seja, continuo com 3 atm, 300 Kelvin, 20 litros. Ele me pede o volume ocupado, então o volume vale X. Para uma temperatura de 77 graus Celsius, Celsius para Kelvin, basta eu somar mais quanto? 273, que vai dar 350 Kelvin. A pressão é de quanto? 4 atm. Pressão 1, volume 1, temperatura 1. Pressão 1, 3. Volume 1, 20. Temperatura 1, 300. Pressão 2, 4. Volume 2, X. Temperatura 2, 350. Tem alguém igual aí na fórmula? Não. Então, se não tem ninguém igual, o que você vai ter que fazer? Multiplicar. Então, vamos multiplicar. 3 vezes 20, 60, sobre 300. 4 vezes x, 4x, sobre 350. Vamos calculizado. 300 vezes 4x, 1.200x. 60 vezes 350, 21.000. Joga esse valor para baixo. 21.000 sobre 1.200. 1, 2, 1, 2. Cortei os dois zeros. 210 dividido por 12, 17,5 litros. Então, o volume ocupado pelo gás a 77 graus Celsius sob uma pressão de 4 atm é de quanto? 17 litros e meio. Letra C. A temperatura desse gás para um volume de 60 litros e que possui a terça parte da pressão inicial. Continuou. Pressão 1, temperatura 1, volume 1. Você não está mudando, você está mudando o estágio final, não o inicial. E você não está indo de um estágio A para B, você está indo do início variando nessas condições. Terça parte da pressão inicial, se a pressão é 3 atm, a terça parte de 3 é 3 sobre 3, que vai dar 1. Eu quero a temperatura, então é X, para um volume de 60 litros. Então vamos lá. Ó. Pressão 1, 3. Volume 1, 20. Temperatura 1, 300. Pressão 2, 1. Volume 2, 60. Temperatura 2, X. Deixa eu só apagar isso aqui tudo. Então agora, ó, subindo aqui a tela, vamos continuar nossa conta. 3 vezes 20, 60 sobre 300. Uma vez 60, 60 sobre X. Aqui, ó, se você quiser, você poderia ter feito assim, ó, corte 60. 1 está para 300, assim como 1 está para X. Uma vez X, X. 300 vezes 1, 300. 300 que? Kelvin. Ou fazer que nem eu fiz. 60 vezes X, 60x. 300 vezes 60, 18.000.
Joguei 60 aqui para baixo. 18.000 sobre 60, 300 Kelvin. Dá no mesmo. Eu estou mostrando algumas formas que você pode calcular, tá? 10ª questão. Indique o volume ocupado por determinada massa de gás em condições normais de temperatura e pressão, sabendo que 600 centímetros cúbicos desse gás a uma temperatura de 67 graus Celsius, exerce pressão de 1, atm. Então, ó, indica o volume ocupado por determinada massa de gás. Então, volume inicial, X. Se é CNTP, condição normal, temperatura e pressão, tem pressão inicial é 1 atm, temperatura inicial 273 Kelvin. E ele me diz que a pressão final está aqui, ó, 1,8 atm. A temperatura final, 67 graus Celsius, que eu tenho que transformar para Kelvin. 67 mais 273, 340 Kelvin. Ocupa um volume de quanto? O volume é de 600 centímetros cúbicos. Então tá aqui, ó, 600 centímetros cúbicos. Pressão 1, volume 1, temperatura 1. 1 vezes x sobre 273 é igual a pressão 2, 1,8. Volume 2, 600, sobre temperatura 2, 340. 1 vezes x está para 273. Assim como, agora estou aumentando aqui, 1,8 vezes 60, 1080, está para 340. Vamos ficar cruzado. 340 vezes x, 340x. 273 vezes 1080, 294.840. Peguei 340 e botei aqui embaixo. Ó. Então, o que você achou? Deixa eu novamente aumentar aqui. Você vai achar 294.840 dividido por quem? 340. 0 em cima, 0 embaixo é o quarto. 29.484 dividido por 34 dá um valor aproximadamente igual a 867,2 centímetros cúbicos. Com isso, encerramos a correção da aula passada. Hoje ficaremos só na correção, gente. Vou dar uma colher de chá para vocês, vou dar um descanso hoje para vocês, tá? A todos, um bom dia, uma boa aula. Qualquer dúvida, só me perguntar lá no sistema, tá?